Maranata. Antes de começar, os jovens da nova geração vivem em um mundo que passa por constantes mudanças, as quais influenciam sua identidade, seus valores e comportamentos. Nesse contexto, é fundamental conhecer as tendências conceituais que constroem o perfil da juventude contemporânea, ajustar a abordagem comunicacional para atender às necessidades deles e desenvolver um processo de discipulado intencional, a fim de influenciar todas as dimensões da vida. Essas são questões-chave para a Igreja e seus líderes. A construção da identidade dos jovens é um tema complexo, que tem sido objeto de estudo e debate há décadas. Eles são um grupo em constante transformação, influenciado por diversos fatores, como a evolução tecnológica, as mudanças sociais e culturais, além das tendências conceituais que moldam sua identidade e seus valores. Viver como um jovem da nova geração, usaremos esse termo como sinônimo de juventude, jovem contemporâneo, geração Z, pode ser um desafio, especialmente em um mundo cada vez mais complexo e diverso. Tudo isso impacta significativamente a forma como os jovens se veem e se relacionam com seu próprio contexto. Encontrar um equilíbrio entre a exposição à diversidade cultural e a preservação da identidade cristã é essencial para a construção de uma identidade sólida como jovem cristão. Vamos a Toronto, Canadá, no dia 2 de julho de 2000. Mais de 20.000 delegados de várias partes do mundo se reuniram para a 57ª sessão da Assembleia da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Naquele domingo à noite, um teólogo historiador da denominação estava pronto para fazer o seu discurso. O título da mensagem era bastante incomum: Se eu fosse o diabo. O objetivo do discurso era trazer uma perspectiva provocativa sobre algumas práticas da Igreja. O orador apresentou à audiência uma visão objetiva dos desafios que a Igreja enfrentaria no século XXI. O impacto desse discurso foi significativo. Posteriormente, essa mensagem foi mencionada em publicações adventistas, como a revista Ministry, em setembro de 2000, e a Adventist Review, em janeiro de 2001. George Knight começou sua provocação descrevendo 14 supostas ações que o diabo faria para impedir o avanço da Igreja. E não por acaso ele escolheu começar abordando o conflito geracional e a falta de empoderamento das novas gerações. Se eu fosse o diabo, a primeira coisa na minha lista seria lidar com a geração jovem emergente na Igreja. Eu concentraria todas as minhas energias em fazer com que a Igreja rejeitasse as ideias e os planos dessa nova geração. Essa tarefa não seria tão difícil, considerando que, na maioria dos lugares, os jovens não se vestem, cantam ou pensam da mesma forma que os membros mais velhos. Eu também faria a Igreja Adventista esquecer que seu movimento teve início com pessoas jovens, cujas ideias eram criativas e inovadoras. Nosso adversário não é tolo. Ele sabe que, se conseguir desencorajar os melhores jovens de assumir a liderança da Igreja, isso resultará em seu fim ou em sua morte. Para alcançar a nova geração, precisamos aprender a nos comunicar na linguagem deles, assim como Jesus usou a linguagem e o idioma de seu tempo, e assim também fez Tiago White. A Igreja precisa reconhecer que as novas gerações não pensam como nós, que nascemos na década de 40 ou antes. A lealdade à marca não é mais garantida. O mundo pós-Watergate, pós-Vietnã e pós-moderno também tende a ser pós-denominacional. A Igreja não pode mais esperar uma lealdade baseada apenas na culpa, apenas porque as pessoas nasceram adventistas, ou simplesmente porque acreditam que o adventismo detém a verdade. Pelo contrário, a Igreja precisa demonstrar que é exatamente o que afirma ser e que está utilizando seus recursos e fundos de maneira fiel. Os jovens representam a maior oportunidade e, ao mesmo tempo, o desafio mais sério para o adventismo. A Igreja deve elaborar planos para alcançar as mentes jovens e conquistar seu apoio. Afinal, eles são o futuro da Igreja.
Não foi por acaso que Knight começou seu discurso abordando os desafios relacionados ao conflito geracional. Essa é uma questão-chave que precisa ser ponderada. O pastor e líder de jovens Barry Gaine escreveu: "Qualquer igreja está a apenas uma geração da extinção." Essa afirmação pode parecer exagerada para alguns, mas não é. Precisamos colocar nossos olhos na juventude. Em outras palavras, precisamos acreditar nela. De acordo com Ellen White, os jovens são nossa esperança para a obra missionária. Portanto, não podemos ignorar o fato de que perder a sua influência sobre as novas gerações pode resultar na perda quase definitiva da relevância da denominação. De acordo com o Adventist Church, a Igreja Adventista chegou a um total de 2.617.251 membros nos 8 países da divisão sul-americana em 2023. É notável que desses mais de 2 milhões de membros, 748.909 estão na faixa etária dos jovens, 28,6%, ou seja, entre 16 e 30 anos, conforme a definição do Manual Administrativo da Igreja a nível mundial. Para compreender ainda melhor quem são os jovens adventistas na América do Sul, alguns dados adicionais estão na pesquisa realizada pela DSA em outubro de 2018, que contou com a participação de 47.853 mulheres e 34.433 homens em nosso território, totalizando 82.286 respondentes. Entre esses jovens, 50,5% concluíram o ensino médio e 24,5% possuem formação superior completa. É importante destacar que 68% dos respondentes nunca estudaram em uma escola adventista. Não podemos subestimar a importância de discipular os jovens da nova geração, pois as consequências de falhar nessa tarefa são gravíssimas. Essa responsabilidade fica evidente em vários textos bíblicos, os quais denunciam a falta de cuidado nesse aspecto. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Juízes 2:10. A negligência de Israel em transmitir os valores sagrados para a geração seguinte resultou em um desastre social naquele tempo. A Escritura registra, então, um alerta contra qualquer falha nesse sistema de transmissão de valores planejado por Deus. Portanto, fica claro que o discipulado dos jovens é uma tarefa urgente para o povo de Deus. Desde os tempos antigos até os nossos dias, é essencial que estejamos empenhados nessa missão, dedicando-nos totalmente a fim de evitar a repetição dos erros do passado e garantir que os jovens conheçam e sigam o Senhor e suas obras. O próprio Deus tem um olhar especial para o papel desempenhado pela juventude. Essa é uma realidade perceptível desde o início até o fim das Escrituras. O livro dos jovens. Observe por um momento o livro de Gênesis. Trata-se de uma obra rica e abrangente, composta por 50 capítulos, que apresenta uma narrativa fascinante. Cada capítulo revela aspectos importantes da história da humanidade e sua relação com Deus. Logo no início, somos conduzidos a contemplar a grandiosidade da criação, com um capítulo dedicado à formação do mundo. É como se uma janela se abrisse diante de nós, permitindo-nos contemplar a magnitude das obras divinas. Em seguida, a Bíblia conta a história da origem do ser humano, revelando que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Conforme avançamos na narrativa, encontramos 2 capítulos que relatam a origem do pecado e suas consequências para a primeira família. É o momento em que a queda da humanidade se faz presente. Mais adiante, há 4 capítulos para descrever o dilúvio, o maior cataclismo global da história, em uma narrativa marcada pela destruição e pelo renascimento. E então, em apenas um capítulo, somos levados à história da maior rebelião organizada diretamente contra Deus, a construção da Torre de Babel.
quando a soberba humana ousou confrontar a compaixão divina. Surpreendentemente, na parte final do livro 12 capítulos são dedicados a contar a história de um jovem, cujo coração abrigava os sonhos de Deus. Isso é impressionante. O livro de Gênesis abrange mais de 2 milênios de história, mas destina aproximadamente um quarto desse tempo para contar a vida de José, com uma clara ênfase em sua juventude. A história de José começa no capítulo 37 e se estende até o final do livro, tendo apenas 2 interrupções nos capítulos 38 e 49, tornando-se a narrativa mais longa e completa do livro de Gênesis. É notável perceber que, para Deus, contar a história de um jovem fiel é mais empolgante do que falar sobre a própria formação do mundo. Preste atenção. José não se tornou um dos patriarcas, nem teve uma tribo com seu nome. Ele não realizou milagres ou teve encontros diretos com Deus. No entanto, sua jornada como um jovem que guardou os sonhos de Deus e permaneceu fiel a todo custo atraiu a atenção divina. Não é à toa que a história de José, com sua fidelidade em meio às adversidades, recebeu mais destaque do que as histórias da criação do universo e do ser humano, do dilúvio e da Torre de Babel juntas. A história de José não é um caso isolado. Ao folhear as páginas da Bíblia, sentimos o aroma da juventude como um perfume especial presente no texto sagrado. Ao explorar o livro de Jó, por exemplo, frequentemente considerado o primeiro escrito da Bíblia, somos confrontados com uma multiplicidade de discursos, tanto de Jó quanto de seus amigos. No entanto, antes da intervenção divina, ergue-se a voz de um jovem chamado Eliú. Isso nos leva a afirmar que, desde o início da Bíblia, os jovens têm desempenhado um papel de destaque na obra de Deus. Embora alguns teólogos argumentem que o discurso de Eliú seja passível de correção, é interessante notar que, nesse episódio, sua fala não é repreendida no desfecho da história, como acontece com os outros amigos do patriarca. Jó 42, dos versos 1 a 9. Isso nos leva a reconhecer a relevância do ministério dos jovens diante de Deus. É fundamental mergulhar profundamente nas Escrituras para compreendermos a importância dos jovens na obra divina. Eles têm sido agentes de transformação, portadores de uma perspectiva renovada e vigorosa. Sua voz e contribuição são valiosas e devemos encorajá-los a se envolver ativamente no serviço a Deus. ênfase correta. A primeira menção ao termo jovem na Bíblia ocorre no plural, em Gênesis 14, 24. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Embora a maioria das traduções em português utilize a palavra servos em vez de jovens, essa tradução mais literal revela uma profunda verdade das Escrituras. Os anos da juventude estão intrinsecamente ligados ao serviço. Esse fato fica evidente na vida de vários personagens bíblicos. Samuel servia no templo, Davi servia a seu pai nos campos e a Saul no palácio. Josias servia a nação. Daniel e seus 3 amigos serviam a Deus no exílio. A jovem cativa servia a esposa de Naamã. Esther havia decidido servir a um propósito maior e defender seu povo judeu. Essa lista poderia continuar para deixar claro que a juventude não é um período de ociosidade, mas de serviço abnegado. Esse é o plano de Deus para os jovens. Se esse plano é visível no Antigo Testamento, a vida e o ministério de Jesus acrescentam ainda mais solidez a essa constatação. E ninguém jamais entendeu o coração do jovem com toda a sua alegria, coragem, generosidade, esperança, sua repentina solidão e sonhos que o perseguem, e conflitos escondidos e fortes tentações. Ninguém jamais entendeu essas emoções tão bem como Jesus, e ninguém percebeu mais claramente que Jesus, que os anos da adolescência, quando estranhos pensamentos dormentes estão se agitando e o mundo inteiro começa a se revelar, são as melhores oportunidades de Deus com a alma. O teólogo Michael McGarry sugere evidências de que a maioria dos discípulos de Jesus tinha menos de 20 anos.
Ele chega a essa conclusão ao observar que quando o Senhor pagou o imposto do templo em Mateus 17, 24 a 27, apenas Jesus e Pedro foram incluídos na cobrança. Considerando que esse imposto era obrigatório para todos que tinham mais de 20 anos, é provável que os outros discípulos ainda não tivessem atingido a idade adulta judaica. Embora esse argumento por si só não seja suficiente para sustentar essa teoria, Ellen White afirma que João era mais jovem que os outros e, com uma confiança mais que infantil, abria o coração a Jesus. O empoderamento das novas gerações do ministério de Jesus não se limita apenas aos seus discípulos. O escritor Malanel, em seu livro, enfatiza que, embora a cultura do judaísmo palestinense do primeiro século desencorajasse a aproximação das crianças de Jesus, ele repreendeu essa postura. Cristo atribuiu valor aos pequenos ao convidar uma criança para estar junto dele e até a usou como exemplo diante de sua audiência. Mateus 18, dos versos 2 ao 4. Com certeza, a atenção dada por Jesus às crianças é incomparável e extremamente inovadora. Ao longo do Novo Testamento, encontramos outras referências interessantes. O próprio Pentecostes é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento que diz respeito aos jovens sendo cheios do Espírito Santo. Atos 2,17. Em Efésios 6,1 e Colossenses 3,20, Paulo escreve diretamente a crianças e jovens, o que indica a participação ativa dos mais novos na adoração coletiva. Esse tipo de exortação valoriza as novas gerações como parte integrante da comunidade cristã. É importante ressaltar que o chamado que Deus fez às crianças e jovens, descrito na Bíblia, é uma evidência teológica de que não apenas há um ministério para os jovens, mas há também um ministério por meio dos jovens. Josias, Samuel, José, Daniel e seus companheiros, a serva da esposa de Naamã, Timóteo e Tito, entre outros, são exemplos claros de que os jovens são agentes de discipulado, protagonistas no plano de Deus para a redenção da humanidade. Uma tarefa difícil. Tratar sobre o tema da juventude dos temas bíblicos e atuais é algo complexo, pois transcende a uma definição fácil ou simplista. Ao abordar esse assunto, especialmente ao considerá-lo à luz das Escrituras, devemos ter cautela e evitar o anacronismo. Não podemos ignorar a expectativa de vida daquela época, além de uma infinidade de padrões sociais que diferem dos nossos. No entanto, nossa tarefa é estabelecer uma conexão entre a juventude dos tempos bíblicos e os jovens que vivem em nosso tempo. A Bíblia oferece insights valiosos sobre a juventude, mas devemos entender que as circunstâncias da vida naquela época eram diferentes das nossas. A expectativa de vida era geralmente mais curta, e as pessoas enfrentavam desafios e responsabilidades precoces em comparação com a realidade atual. Apesar dessas diferenças, a Bíblia apresenta princípios atemporais, que continuam relevantes para os jovens de hoje. Ela aborda questões como a busca de propósito, a importância da sabedoria e do discernimento, a necessidade de viver em obediência a Deus e a responsabilidade de contribuir para o bem-estar da comunidade local. Ao considerar a juventude nas Escrituras Sagradas, devemos ir além das questões superficiais da idade cronológica e mergulhar nas profundezas da mensagem divina. Devemos buscar princípios que transcendem as circunstâncias históricas, aplicando-os aos desafios e dilemas que os jovens enfrentam em nossa época. Dessa forma, estaremos obedecendo à orientação bíblica de não desprezar a juventude. 1 Timóteo 4,12. Mais que um grito de guerra, um plano intencional. Ao longo dos anos, os jovens adventistas adotaram um grito de guerra, uma saudação ou um sinal, que é Maranata, o Senhor logo vem. Maranata faz referência aos 4 As: amar, anunciar, apressar e aguardar.
Essa expressão destaca a história dos jovens adventistas, que é pautada pela grande esperança de ver Jesus voltar. Ela identifica perfeitamente a essência da mensagem adventista. Maranata é mais do que uma simples palavra ou um simples tema para um ano ou evento especial. É uma expressão identitária que possui fundamentos bíblicos e características mundiais e está relacionada ao estilo de vida de um movimento profético que aguarda o retorno de Cristo. Após analisar 48 modelos distintos de discipulado jovem aplicados em diversos países e denominações, usando a técnica de análise categorial, identificamos 4 categorias temáticas, as quais chamaremos neste livro de áreas principais de enfoque. A área identificada de maneira mais recorrente foi nutrição, abrangendo elementos significativos como ensino profundo da Bíblia, cosmovisão cristã e desenvolvimento espiritual. A segunda área foi missão, englobando elementos como evangelismo, descoberta e utilização dos dons espirituais, envolvimento em ministérios e outros tipos de missões. A terceira área foi relacionamentos, que abarcou elementos significativos como formação de amizades saudáveis, família, companheirismo, mentoreamento e promoção de relacionamentos intergeracionais. Por fim, a quarta área principal de enfoque foi a adoração, aqui é denominada de templo, para fins de entendimento e para ampliar as 2 dimensões da adoração, que trouxe elementos como adoração coletiva, adoração pessoal, vida devocional e conexão com Deus. Essas 4 áreas principais de enfoque agrupam os elementos significativos que foram mais recorrentes nos diferentes modelos de discipulado jovem analisados, fornecendo uma estrutura para a construção do plano de discipulado jovem. A partir dessa análise, bem como da visão e do desejo de trabalhar com e para os jovens, surgiu a necessidade de desenvolver um plano de discipulado específico para essa faixa etária, o qual denominamos Maranata Plan. O termo Maranata foi escolhido para representar um movimento que busca unir, aproximar, integrar e desafiar os jovens adventistas a se tornar discípulos de Jesus neste momento crucial da história mundial. Essa palavra simboliza uma visão de longo prazo para a juventude adventista sul-americana, buscando promover um compromisso duradouro com a fé e o serviço cristão. Afinal, o que é o Maranata Plan? É um plano estruturado e intencional de discipulado jovem, que foi desenvolvido com base nos princípios bíblicos relacionados ao discipulado e à juventude. Na análise de modelos conhecidos de discipulado jovem, na revisão da literatura contemporânea sobre a nova geração de jovens e na busca por alternativas e caminhos para o trabalho com essa geração. O objetivo do Maranata Plan é proporcionar um roteiro abrangente para o discipulado dos jovens, com base em uma compreensão sólida dos princípios bíblicos e das necessidades específicas dos jovens da nova geração. Por que um plano de discipulado para jovens? Nós entendemos que o principal propósito daqueles que trabalham em prol da juventude é desenvolver discípulos maduros em Cristo. Para alcançar esse objetivo comum, existem áreas principais de enfoque, elementos, fundamentos e pilares, que servem de base para alcançar o objetivo principal. Cada uma dessas áreas principais de enfoque será representada por uma letra: M para missão, R para relacionamento, N para nutrição e T para templo e suas 2 dimensões. No gráfico a seguir, são apresentados os principais objetivos para cada área principal de enfoque. Esses objetivos representam os desafios para os jovens da nova geração. O objetivo 1 traz um desafio de caráter pessoal, enquanto o 2 oferece oportunidades de envolvimento com outros jovens, com a igreja e com a comunidade. É fundamental que os líderes trabalhem de forma intencional para garantir que os jovens sob seu pastoreio alcancem ambos os objetivos em cada área do MRNT. M. Objetivo 1. Desafiar o jovem a se comprometer pessoalmente com a missão de anunciar
a última mensagem ao mundo. Objetivo 2. Criar oportunidades de projetos de ações que permitam aos jovens assumir um papel ativo na missão da igreja. R. Objetivo 1. Encorajar o jovem a cultivar amizades e relações de confiança, como um aspecto fundamental de autocuidado. 2. Promover a vida em comunidade para que os jovens compartilhem suas experiências, aprendam uns com os outros e se fortaleçam mutuamente. N. Objetivo 1. Incentivar o jovem a aprofundar sua compreensão da Bíblia, visando ao crescimento espiritual e à maturidade na fé. Objetivo 2. Ensinar de forma contínua e consistente a Bíblia e o espírito de profecia, utilizando uma linguagem clara e contextualizada. T. Objetivo 1. Encorajar o jovem a priorizar a relação pessoal com Deus por meio de hábitos devocionais e a se desenvolver integralmente o templo. Objetivo 2. Fomentar a participação dos jovens na adoração coletiva no templo, em um contexto intergeracional que reflita a unidade da família de Deus. À medida que percorrer as páginas deste livro, você verá algumas surpresas que o aguardam em cada capítulo. Uma delas é o quadro especial que traz o Maranatha Talk. O Talk é um espaço de diálogo e troca de ideias entre os líderes e os jovens da nova geração, focado em explorar e discutir temas essenciais dentro das áreas principais de enfoque do discipulado jovem. Essas conversas são projetadas para durar até 1 hora e são conduzidas por um mediador, garantindo um ambiente respeitoso e acolhedor para todos. Além disso, cada diálogo é acompanhado de momentos de oração, reconhecendo a importância da comunhão com Deus. O Maranatha Talk busca promover uma atmosfera de aprendizado, troca de experiências e edificação mútua, visando fortalecer a fé e o envolvimento dos jovens na vida da igreja. Além disso, você encontrará um quadro que apresenta perguntas e tópicos cruciais para promover uma reflexão pessoal, o hashtag para pensar. Ao contrário do Maranatha Talk, o quadro hashtag para pensar não busca ser um roteiro para uma roda de diálogo, mas oferecer reflexões relevantes, mudanças de paradigmas e perguntas provocativas que os líderes de jovens precisam fazer para si mesmos. Ao final de cada capítulo, você encontrará uma lista de projetos alinhados com a visão do Maranatha Plan, com destaque para 2 projetos em cada área do discipulado jovem, já citados anteriormente: o Desafio 1, Eu, e o Desafio 2, Nós. Alguns desses projetos são novos, como o Maranatha Academy, uma escola de treinamento missionário para jovens que fortalecerá todas as áreas MRNT, bem como outros projetos que trazem uma nova abordagem comunicacional mais criativa, contextualizada e adaptada ao Maranatha Plan, como o Culto Jovem e o Espaço Jovem. Além disso, projetos já estabelecidos e comprovadamente eficazes, como a Missão Caleb, também receberão destaque. Acreditamos que todos os projetos disponíveis no Maranatha Plan sejam ferramentas para cumprir a missão do Ministério Jovem Adventista. O desafio dos líderes de jovens é implementar, expandir e fortalecer cada um deles, adaptando-os às diferentes realidades. Eles foram construídos sobre bases sólidas, de acordo com a cosmovisão adventista e alinhados com a visão de discipulado bíblico. É essencial que você esteja ciente de que, nos próximos anos, serão lançados novos projetos pelo Ministério Jovem Adventista e que as orientações, os modelos de implementação, a identidade visual e os demais recursos necessários para capacitar a liderança estarão disponíveis no portal www.maranathaja.com. Bem-vindos à leitura deste livro, que nos guiará na nobre missão de discipular os jovens da nova geração. Exploraremos as áreas principais de enfoque, que constituem a base para alcançar esse objetivo, em uma jornada transformadora e repleta de insights valiosos. Junte-se a nós no movimento que moldará o futuro da juventude adventista sul-americana.
Hashtag para pensar. Desafiando o paradigma do protagonismo dos jovens. O que é necessário para que os jovens assumam protagonismo em nossa geração? Redefinindo o Ministério Jovem. Ministério Jovem não é o que um líder faz pelos jovens da igreja, mas o que os jovens da igreja estão fazendo pelo mundo ao seu redor. A importância da juventude na formação espiritual. É na juventude que os estatutos e mandamentos de Deus são mais facilmente inscritos nas tábuas da alma. Ellen White. A igreja como um lugar acolhedor para as novas gerações. A casa de Deus precisa ser um lar para as novas gerações. Jovens pelos jovens, jovens pela igreja, jovens pelos seus semelhantes. O Ministério Jovem não é composto simplesmente de atividades para os jovens, mas deve ser predominantemente um serviço prestado pelos jovens. Indicadores de liderança eficaz no Ministério Jovem. Um líder de jovens saberá que está no caminho certo quando os maiores resultados vierem de outras mãos que não sejam as suas. Mudar o rumo em vez de apenas conduzir. Dirigir o trem não define o seu rumo. O que importa é instalar os trilhos. Ed Catmull. A responsabilidade de conectar gerações. Todo cristão é um elo entre a sua geração e a geração seguinte. William Barclay. Adaptando-se às mudanças e aos desafios atuais. Os cachorros de ontem não caçam os coelhos de hoje. Provérbio Gonja.